Olá, caro aluno, eu sou o professor Rogério Oliveira. Seja bem-vindo à nossa videoaula da disciplina de Mecânica do curso técnico em Eletromecânica. Você já ouviu falar ou você tem algum conhecimento sobre elemento de máquinas? Se você nunca ouviu falar ou se você não conhece nenhum elemento de máquina, permaneça aqui nessa aula e adquira este conhecimento. Esta é a nossa aula de elemento de máquinas. Dentro desta aula, o nosso grande objetivo é definir quais são os elementos de máquina e o que são os elementos de máquinas. Também, um dos objetivos é conhecer as categorias dos elementos de máquinas e também conhecer alguns elementos de fixação móvel e permanente. Conhecer os elementos de máquinas é de fundamental importância para você que vai se formar como técnico em eletromecânica e queira atuar na área, ou até mesmo para você que já trabalha numa indústria, ou até mesmo, quem sabe, para você que já é proprietário de uma empresa. Pois saber das suas atuais funções, das suas reais funções e saber para o que ele serve é de fundamental importância, porque neste momento você pode até conseguir operar uma máquina ou até mesmo, quem sabe, se possível, corrigir alguns defeitos que essa máquina possa vir a ter. Só que para isso é muito bom você saber que todos os elementos de máquinas, eles são padronizados. E dentro dessas padronizações existem normas que regem a produção e a utilização desses elementos de máquinas. Então, para este conhecimento, é bom que você, aluno, se estimule a buscar cada vez mais sobre este assunto de elemento de máquinas que nós vamos falar aqui nessa videoaula. Para tanto, vai existir alguns exercícios propostos para que você possa realizar e assim você consiga adquirir alguns conhecimentos que vai ser de fundamental importância para a sua formação profissional. O elemento de máquina, ele é um componente unitário, que quando utilizado em conjunto com outro elemento de máquina, ele forma partes elementares de um mecanismo e de uma máquina. Como, por exemplo, nós podemos citar aí um eixo árvore de uma máquina, um eixo estriado, um eixo liso, um came ou simplesmente uma engrenagem. Todos esses daí são elementos de máquinas. Existem alguns elementos de máquinas, como porca, parafuso e arruela, por exemplo, que são itens individualizáveis, ou seja, eles podem ser utilizados para qualquer outro fim daquele a qual ele foi projetado. E esses tipos de elementos nós chamamos de elementos distintos. Os elementos de máquina, eles estão classificados em três grandes categorias. A primeira categoria é a categoria dos componentes estruturais. Dentro dos componentes estruturais, nós podemos citar as treliças, eixos, rolamentos, eixos lisos, eixos estriados, fixadores e vedação, por exemplo. Já na categoria dos mecanismos que controlam os movimentos, aí tem os redutores, motorredutores, por exemplo. E aí vamos falar sobre a categoria dos componentes de controle. Aí já entra alavancas, botões e indicadores, por exemplo. Nessas três grandes categorias, elas ainda existe uma subdivisão. E essa subdivisão estão divididas em 5 classes de elementos. A primeira classe dela que nós vamos falar vai ser os elementos de fixação. E que vocês já estão cansados de ouvir eu aqui falar sobre quais são esses elementos. E vamos falar mais uma vez. Parafusos, porcas, arruelas, soldas, rebites e etc., que vamos ver um pouco mais para frente. A próxima classificação estão os elementos de apoio. Aí pode-se falar sobre buchas e mancais e outros mais que veremos nas próximas aulas. Depois também tem os elementos de transmissão, que nós podemos citar aí como as correias de transmissão e as correntes de transmissão. No quarto grupo, nós estamos com os elementos de vedação. Aí vamos falar sobre juntas de vedação. E essas juntas podem ser de papel, podem ser metálica, podem ser de borracha, podem ser velumoide.
E depois nós vamos falar dos elementos elásticos. E dentro dos elementos elásticos estão as molas. Já nos elementos de fixação, nós sabemos que todas as peças elas são fixadas através de algum tipo de elemento de fixação. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aqui, nós temos dois tipos de fixação por elemento de fixação móvel, ok? No primeiro exemplo, nós temos duas peças sendo unidas por um parafuso e uma arruela. Notem vocês que nesse caso, essas duas peças não possuem uma porca travando. Por que não possui? Porque nesse caso, a rosca a qual esse parafuso será rosqueado, ela é feita diretamente na peça. Na segunda imagem, nós já temos uma fixação por elemento móvel, onde nós utilizamos um parafuso, uma arruela e uma porca. Neste caso, as duas peças pela qual o parafuso irá passar, essas peças têm furo passante. Não existe rosca nessas peças. E é muito importante a gente lembrar que dentro de um conjunto mecânico, dentro de um mecanismo, dentro de uma estrutura mecânica, os elementos de fixação, seja ele móvel ou seja ele permanente, são os itens mais frágeis que existe dentro desse conjunto. E por isso todo cuidado é necessário para se trabalhar com esses materiais. Então, na hora de usar esses materiais para poder fazer uma união, seja ela móvel ou seja ela permanente, nós temos que saber exatamente que tipo de material que nós vamos usar. Então, nós temos que conhecer qual é a característica deste elemento de máquina para poder ser utilizado. Por que nós temos que conhecer isso? Para evitar uma fadiga do material e esse material vir a ser quebrado, conforme está escrito aí em vermelhinho para vocês verem. Fadiga, queda ou resistência queda da resistência ou enfraquecimento do material devido às tensões e constantes esforços. Para vocês poderem entender um pouquinho mais, dá uma olhadinha neste exemplo. Aqui eu tenho uma peça que está unida do lado direito e do lado esquerdo através de uma rosca. Vocês podem ver ali o S0 indica a área inicial dessa peça e o L0 indica o comprimento inicial dessa peça. No exemplo B, essa mesma peça está sendo submetida a uma força de tração, tanto para a direita quanto para a esquerda. E ele está mostrando ali para você um determinado ΔL, ou seja, uma variação de espaço. Então você pode ver que na letra B para a letra A existiu essa variação de espaço, esse comprimento do material, e a área S0 passa a ser uma área S1, ou seja, uma área menor. E na letra C, você já vê que essa peça já foi rompida, essa peça já se quebrou. Por quê? Constantes esforços aplicados nessa peça, ela chega a se romper. Por isso que é muito importante você saber exatamente que tipo de material você vai utilizar naquele elemento de máquina que você vai unir duas peças num mecanismo ou numa máquina. Porque você precisa também saber qual é o tipo de carregamento, ou seja, qual é a força que está sendo aplicada ali, que vai fazer com que esse material trabalhe, para que esse material não possa vir a ser fadigado com o tempo e vir a quebrar. Os elementos de fixação permanente, nós podemos falar aí de rebites e de solda. Então nós temos aí dois exemplos na tela para vocês poderem dar uma olhada. O exemplo de uma peça rebitada, com um rebite de cabeça redonda, e do lado aí uma peça onde ela foi chanfrada e depois ela foi soldada. Então nós temos aí esses dois exemplos de elemento de fixação permanente. E também é muito importante lembrar que quando você faz uma união com algum elemento de fixação permanente,
você não vai conseguir mais fazer com que essa peça ela seja desunida sem que você inutilize esse elemento de máquina que você utilizou para você fazer a união dessas peças. Diferentemente do elemento de fixação móvel, porque você consegue colocar, você consegue retirar facilmente sem danificar o elemento, ok? Aqui nós temos alguns tipos de elementos de máquinas que eu trouxe para vocês dar uma olhada. No item 3.1 tem um pequeno exemplo ali de um rebite, tá? Um rebite de cabeça. O rebite ele pode ser de aço, ele pode ser de alumínio, ele pode ser de latão. Tudo vai depender da aplicação que será utilizado esse rebite. Existem vários tipos de rebites diferentes desse que está aí na tela. Quando nós entrarmos especificamente na aula sobre rebites, nós vamos falar bastante sobre ele, ok? No item 3.3.2, nós estamos ali com o exemplo de um pino. Um pino, ele é uma haste que vai unir duas peças, aonde uma dessas peças é articulada. Um exemplo disso, dobradiça de porta. Nós temos ali um pino que faz a articulação, que vai servir de eixo de articulação daquela peça. O pino ele também pode ser de alumínio, pode ser de cobre, pode ser de latão, pode ser de aço. Tudo vai depender aí da sua aplicabilidade. E também, é lógico, vai depender qual é a carga, qual é a força que está sendo empregada ali naquele pino. No exemplo 3.3.3, nós temos a cavilha. A cavilha, para quem não sabe, nesse desenho que vocês estão vendo, na parte horizontal do desenho, a parte deitada do desenho ali, nós temos um eixo de um determinado diâmetro que ele está com uma ruptura para mostrar para a gente a parte interna desse eixo, aonde tem uma cavilha que está unindo esse eixo, possivelmente com uma alavanca que está do lado de fora ali, né? Então você está vendo que aquela alavanca também está com uma ruptura, está mostrando em corte ali, para poder mostrar exatamente a cavilha. Tá? A cavilha é uma pequena haste e ela pode ser de aço, no caso dessa montagem aí, pelas características técnicas do desenho, as peças são em aço. Então aquela cavilha ali, ela também é em aço. Mas existem cavilhas de madeiras que são muito utilizadas para a montagem de móveis. Para quem ainda não conhece ou nunca viu uma cavilha, estou deixando aqui no material de apoio para vocês um pequeno vídeo que mostra para vocês o que é uma cavilha, ok? No item 3.3.4, nós temos ali o contrapino, que também é chamado de cupilha. Tá? Esse contrapino, ele é como se fosse, imagine um arame que tem aquele formato ali. E para que serve ele? Imagine ali, olha, naquela cavilha, retira a cavilha ali do item 3.3.3. Retira aquela cavilha, pega aquele contrapino e passa no furo ali e deixa passar. E aquelas duas perninhas do contrapino você entorta um para a direita e outro para a esquerda. Faz com que trava e você não tenha movimento ali, você não consegue retirar aquele eixo ali. Então esse é para isso que serve o contrapino. No item 3.3.5, nós temos os parafusos. Aqui tem só um pequeno exemplo de um parafuso. Existe aí uma infinidade de parafusos e nós vamos estudá-los um por um a hora que nós chegarmos no item parafuso. No item 3.3.6, nós temos uma porca sextavada. Também existe uma infinidade de porcas e que nós vamos estudá-las assim que nós entrarmos no item específico sobre porcas. No item 3.3.7 estão as arruelas. Ali também uma simples arruela e que também nós iremos estudar de uma forma bem mais abrangente quando chegar no item arruela.
Nós temos o item 3.3.8, que é o anel elástico. O anel elástico, neste caso ali, ele está servindo para impedir que aquele eixo solte de uma peça. Tá? Então também existe um tópico onde nós vamos falar de anel elástico. E lá no item 3.3.9, nós temos uma chaveta. Chaveta é aquela pecinha em meia lua que você está vendo em cima do eixo ali. Tá? A chaveta existe em vários formatos, em meia lua, cônica, retangular. E a chaveta, normalmente, ela serve para fixar uma polia, para fixar uma engrenagem, para fixar uma roda dentada num eixo. Ok? Então, esses são alguns tipos de elementos de fixação que eu trouxe nessa aula só para vocês terem uma ideia do que são elementos de fixação. E cada um desses nós vamos estudar com um pouco mais aprofundado e outros deles ainda iremos fazer até alguns cálculos para saber como nós vamos utilizar, quando nós vamos utilizar e como calcular para você saber quantos elementos de fixação nós vamos usar em determinados tipos de fixação. Caros alunos, na aula de hoje, vocês aprenderam exatamente o que são elementos de máquinas. Vocês também aprenderam que os elementos de máquinas estão divididos em 3 categorias principais, que são as categorias componentes estruturais, categoria mecanismo que controla o movimento, a categoria componente de controle. Dentro dessas categorias, vocês aprenderam que existem 5 classes de elementos. A primeira dela é os elementos de fixação, depois os elementos de apoio, depois os elementos de transmissão, os elementos de vedação e os elementos elásticos. É isso aí, caro aluno. Nós chegamos a mais um final de uma aula e eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Peço também para que você dê uma curtida lá em minha página, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber a notificação das nossas próximas aulas de mecânica do nosso curso de técnico em eletromecânica. Um grande abraço e até a próxima aula.